No vídeo de hoje eu quero dar para vocês 3 dicas de como você pode conseguir chegar na Irlanda sem precisar recorrer à opção de ficar ilegal, se é isso que você está pensando. Gente, aqui ficar ilegal nunca vai ser uma opção. Eu vou explicar por que eu acho que essa pode ser a pior decisão que você vai tomar na sua vida, principalmente se você tem pessoas que dependem de você. Uma esposa, um marido, os filhos ou até os seus pais, tá? Gente, existem formas simples para chegar na Irlanda legalmente, para conseguir trabalhar legalmente. Você não precisa ter inglês, você não precisa ter uma especialização, você não precisa ter dinheiro, tá? Uma dessas opções, você não precisa ter dinheiro, inglês e não ter experiência, tá? Então, fiquem aqui até o final do vídeo, que eu acredito que talvez eu possa mudar aí a cabeça de muita gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu tô aqui no YouTube há 10 anos, compartilhando a experiência de brasileiros vivendo fora, principalmente na Irlanda. Já morei na Irlanda, cheguei na Irlanda em 2013, onde nós ficamos, eu e minha esposa, durante muitos anos. Nós nos estabelecemos lá, construímos um projeto, virou um business, ajudamos mais de 3.500 brasileiros a chegar na Irlanda para dar o primeiro passo em busca de uma carreira internacional e futuramente uma residência no país, uma cidadania, né? E também tivemos filhos na Irlanda, então assim, a gente tem uma boa experiência para poder contar um pouquinho aqui para vocês. A gente tem quase 700 vídeos no canal, quase 70 mil inscritos, então se você não é um inscrito aqui no canal, tem muito conteúdo bacana para te ajudar a iniciar um projeto de vida fora do Brasil, se essa for a sua intenção, tá? Gente, sem mais delongas, o que eu quero mostrar aqui para você? Essa semana eu estava conversando com uma antiga cliente, tá? Ela retomou os contatos na quarta-feira passada. A princípio ela tinha intenção de ir para Irlanda como estudante, né? Estudar inglês e, enfim, ter os direitos de trabalhar. Essa é uma das opções depois que eu quero passar para vocês. Mas eu logo vi que ela mudou, né, essa estratégia, querendo ir como turista, e me perguntou o que eu achava dela conseguir trabalho como turista na Irlanda, né? E aqui eu quero apresentar para vocês um relato recente até de uma família que diz o seguinte: olha, eu, meu marido e meu filho moramos em Dulique. Chegamos na Irlanda em março e até hoje não conseguimos o PPS. Está muito difícil de conseguir, pois eles sempre mandam irmos pessoalmente no Intrail com os documentos e visto. Só que não temos visto. Nós não temos stamp, estamos ilegais. Para quem não sabe, PPS é um documento fiscal parecido com o nosso CPF, onde você registra suas horas trabalhadas, paga os impostos. Você precisa desse documento para tudo, igual o CPF, né? Olha isso, meu filho tem quase 2 anos, estamos desesperados, fazem 2 semanas e não conseguimos emprego em lugar nenhum porque não temos PPS. Estamos desesperados porque a semana que vem temos que pagar o aluguel e não temos nenhum centavos. Temos um carro somente e queríamos voltar para o Brasil. Eu não sei se o carro está na Irlanda, mas na Irlanda nem dá para dirigir carro sem você ter o seguro, né? E na Irlanda você não consegue fazer o seguro sem uma habilitação irlandesa e você precisa do PPS para fazer uma habilitação irlandesa. Então é tudo atrelado ao PPS, né? Bom, espero que o carro esteja na Irlanda e que eles consigam vender esse carro para poder voltar para o Brasil. De qualquer forma, gente, o que eu quero colocar para vocês aqui? Eu sei que tem muita gente que vive nos Estados Unidos, ilegal, abrem canal no YouTube, no Instagram e contam a sua vida de imigrante ilegal abertamente, mas isso é muito diferente na Irlanda. Países como Irlanda, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, esses países, apesar de ter bastante imigrante, tem muito menos imigrante que nos Estados Unidos. E os brasileiros, geralmente nos Estados Unidos, conseguem trabalhos informais junto com os imigrantes. Porém, aquela coisa, trabalho informal, se você pode trabalhar lá 60 horas por semana, chegar no final do mês cansado, cheio de dores e a pessoa não te pagar e você não pode recorrer a ninguém. Você não tem direitos, né? Você está como turista, ou seja, é ilegal trabalhar como turista, né? Eu tenho um relato de uma amiga que já trabalhou inclusive com a gente na Enjoy, que tinha um tio que morou nos Estados Unidos por 11 anos, tinha acabado de quitar uma casa e a fiscalização apareceu na casa dele, chamou ele, a esposa, e falou:
pega lá uma mala de roupa e me acompanha até o aeroporto. Então vocês já sabem, eles perderam a casa, perderam o carro, foi tudo leiloado, né? Os empregadores, né, na Irlanda, eles são diferentes, assim, porque, assim, primeiro, os irlandeses são muito certinho com as regras, tá? Eles são muito rigorosos com horário, regra, esse tipo de coisa. É muito difícil você ver alguém que... até assim, existem trabalhos que você consegue desde que você tenha um visto, mesmo que você não tenha um PPS, você consegue trabalhar porque você tem um visto e você tem direito ao PPS. Aí tudo bem, você começa a trabalhar sem o PPS porque faz parte do processo, o empregador te ajudar com o PPS. Agora, sem o visto, você não consegue o emprego porque você não tem direito ao PPS, entende? Embora no site da imigração diz que você não precisa de mais nada além do passaporte e PPS, hoje está mais rigoroso. Na prática, nossos estudantes estão todos relatando, olha, estão pedindo visto lá no Intrail quando a gente vai tirar o PPS, tá? Gente, é assim, olha, na Irlanda, os irlandeses são mais medrosos com a fiscalização, né? Porque se você é pego por um fiscal empregando uma pessoa ilegal, primeiro que essa pessoa ilegal certamente vai ser deportada e com isso trazendo consequências de você não conseguir viajar mais depois para fora do Brasil. E também tem toda uma questão de multa e fechamento do estabelecimento para aquela pessoa que ofereceu o trabalho, né? Então, para que você não tenha que passar por esses perrengues, como eu coloquei, tem 3 dicas que eu dou. Então vamos começar aqui para quem tem algum dinheiro guardado. Como eu já mencionei, existe o programa de intercâmbio de estudos que você pode fazer em inglês na Irlanda, ou seja, você matricula numa escola de idioma, você começa pelo dar o primeiro passo. Melhor passo que você poderia dar é aprender o idioma, para você ter mais qualidade de vida, você não ficar dependendo das pessoas para ir num banco, para negociar um aluguel, para negociar a compra de uma casa, de um carro, né? Você conseguir se relacionar com pessoas do seu trabalho e ter essa imersão cultural, porque tem muitas nacionalidades vivendo na Irlanda, né? Então, o programa de intercâmbio de estudos, ele é o mais simples de todos, porque você só precisa ter o dinheiro, né? Eu já vou chegar no ponto que pessoas que não têm dinheiro. Então, se você tem aí entre 45 a 55, 60 mil reais mais ou menos, hoje você consegue ficar 2 anos na Irlanda a partir de um programa de estudos de inglês, onde o curso seriam 6 meses, o seu visto 8 meses, e você pode renovar esse curso por 2 vezes. Pode fazer 3 cursos de 6 meses, totalizando 2 anos, tá? Aí você junta todo o dinheirinho que você guardou. Tem um vídeo aqui no canal mostrando o quanto você consegue guardar de dinheiro. Nem tem muito tempo, acho que tem 2 semanas mais ou menos. Quanto você consegue guardar dinheiro durante 2 anos. E aí, caso você não consiga um visto de trabalho, e eu já vou falar sobre isso, você consegue investir numa capacitação para uma área que te paga um bom salário e que te dê um visto. E aí são áreas que você consegue ofertas de emprego bem mais fácil, tá? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, pessoal... antes de mais nada, eu quero indicar para vocês assistirem esse canal aqui, ó. Né? Eu até ia falar desse ponto e acabei esquecendo. Chama Passei na Imigração. Vocês vão aqui na playlistzinha deles, tem essa aqui, ó. A Irlanda que não te contam. Tá? Essa playlist aqui tem até uma conotação meio que cômica, mas é muito triste, assim, porque aqui você vê a quantidade de pessoas, como essa família, que não tiveram o trabalho de fazer o mínimo de pesquisa e não conseguiram chegar nesse canal aqui. É por isso que você tem que ter um inscrito, porque aqui a gente dá as dicas para você fazer as coisas do jeito certo, tá? Então, aqui, gente, você vê umas bizarrices assim, cara, que é triste. Triste mesmo, porque... que nem essa família com um bebezinho é muito complicado, né? Então vamos lá, voltando aqui, eu quero que vocês entrem no Google e escrevam assim, olha, na barrinha de pesquisa, Critical Skills Ireland, tá? Aí vai aparecer aqui primeiro site governamental da Irlanda e aqui vai ter uma lista de ocupações de trabalhos que te dão visto, que te dá o direito de residir na Irlanda e trazer a sua família vir junto. Você faz a entrevista online e já consegue o contrato, já vem com um contrato feito com a sua família. Aqui a lista de ocupações são para tipos de emprego mais específicos, como as áreas que mais empregam são área da saúde, engenharia,
e tecnologia. Essas 3 áreas são as áreas que mais empregam brasileiros hoje. O Brasil que está em segundo lugar com a maior quantidade de visto de trabalho aprovado entre todas as outras nacionalidades do mundo. O Brasil está em segundo lugar, perdendo só para a Índia. No canal também tem vídeos aqui falando sobre brasileiros que entram na Irlanda para trabalhar com TI, ganhando salários acima de 60, 70 mil reais, com os relatos deles mesmo contando quanto que eles ganham, quanto que eles ganharam no começo, quanto que os amigos deles... Então, uma série de pessoas ali contando e confirmando, né, esses dados. O Critical Skills ele é um pouquinho mais complicado porque você de fato tem que ter uma formação mais específica. Pô, não é todo mundo que trabalha na área da saúde, engenharia. Tem outras áreas, tá, pessoal? Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui. Lembrando que hoje todos os navegadores praticamente têm essa abinha aqui de você consegue traduzir em tempo real, então você nem precisa saber o inglês de fato, né? Aqui já tem uma tradução instantânea para você. Então essa lista aqui são para pessoas que realmente têm uma capacitação mais específica. Mas tem trabalhos mais simples que você também consegue. Você vai entrar no Google, você vai digitar General Employment Visa Ireland. Aqui, isso aqui significa assim, trabalhos gerais, né? Visto para trabalhos gerais. Aqui a mesma coisa, ó, o site do governo, né? E aqui você tem aqui, ó, lista elegível para ocupações para permissões de trabalho. E, gente, eu vou falar para vocês, tem muita coisa aqui. Tem encanador, eletricista, manobrista, caminhoneiro, tem... vou falar para vocês aqui o que geralmente mais emprega brasileiros dentro dessa lista de ocupações aqui. Porque aqui você não precisa de fato ter uma vasta experiência. É algo que você consegue fazer a sua experiência ainda no Brasil. Vamos lá. Por exemplo, Meat Factory. O que seria isso aqui? Ó? Frigorífico, tá? Jobs Ireland, tá? Lembrando que vocês podem depois traduzir aqui. Aqui tem alguns exemplos, né, de sites que estão mostrando aqui algumas vagas, né? Vamos abrir qualquer um aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Ó, para quem não sabe, pessoal, mesmo que você não tenha experiência com corte de carne, desossar boi, esse tipo de coisa, é um tipo de trabalho que você pode fazer alguns cursos no Brasil, que são baratinhos, e depois pegar uma experiência em frigorífico, em açougue, né? E aí você mandar o seu currículo. Gente, tem muito frigorífico na Irlanda, onde a maioria dos funcionários são do Brasil, tá? Eu tô falando aqui, maioria quando é 60%, às vezes até 70%, 80% dos funcionários da fábrica, do frigorífico, são brasileiros. Então, recrutador brasileiro, que você não precisa saber inglês. Você vem aqui, traduz aqui, né, para o português, manda um e-mail com o seu currículo, com a sua experiência, né? Primeiro você entra para ver o que aqui, ó. Operador de processamento de carne. Vamos ver esse aqui como que é, ó. É um trabalho de 30 mil ao ano, fala aqui a localização, ali fala a descrição completa do trabalho, tal, quantas horas você vai trabalhar e tudo mais, você pode aplicar para a vaga, né? E tem vários, ó, outro de 30 mil, vamos ver o que mais aqui, ó, desossadores aqui, ó, 34 mil ao ano, tal. Às vezes, se você nem precisa ter um ano de experiência, esse aqui, por exemplo, experiência anterior de desossação carne, bovino, porco é essencial 35 anos. Tem trabalhos mais específicos que eles vão pedir experiências maiores. Mas com certeza vocês vão achar aqui trabalhos que eles pedem 6 meses, 1 ano, né? E isso você consegue no Brasil. Por mais que você nunca tenha feito esse trabalho de fato, você consegue buscar cursos, né, que você consiga fazer no Brasil, às vezes até pelo governo, né, alguma coisa assim gratuita, e também depois tentar aplicar para as vagas para adquirir uma experiência para depois mudar de país. E essa área aqui de frigorífico, gente, é o que contrata muito brasileiro. Como eu falei para você, os operadores, né, são brasileiros, os recrutadores são brasileiros, né? Então, muitas vezes você não precisa nem falar uma palavra em inglês. O recrutador vai te ajudar com a tradução dos documentos que você precisa para fazer o seu contrato. E digo mais, se você não tem dinheiro, vamos supor, você e a esposa, vocês têm umas mobiliazinhas só lá que é de vocês, que vocês vão vender, um carrinho velho que custa lá, sei lá, 10 mil reais, dá para pagar no máximo as passagens. Tem frigorífico que paga, se você for bom, paga passagem de ida para vocês já vão com contrato, já tem lá uma casinha para vocês permanecerem ali
por alguns dias, algumas semanas, até vocês conseguirem alugar um negocinho e até começar a receber o seu salário. Então eles pagam já as despesas iniciais para vocês, né? Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Existem aí as opções e você não precisa se render a fazer a coisa errada, tá? Você não precisa expor a sua família a ficar num país pequeno igual a Irlanda, que chove quase todo dia, faz frio, venta pra caramba, venta forte, aquele vento gelado, molhado. Aí você tá cansado do clima, você quer ir para Portugal, tomar sol, passar uma semana, um mês, você quer ir para Espanha, para Itália. Não pode porque você tá ilegal, entendeu? Você quer fazer alguma coisa, você sempre vai ter medo da fiscalização, medo de ir para um hospital, medo de, enfim... Medo de viver, gente. Não vale a pena ficar ilegal, tá? Então aqui esse vídeo, se você conhece alguém como essa família, por exemplo, que não fez uma pesquisa básica, que nem eu coloquei no Google agora, tá tudo ali mastigadinho no site do governo, o que você precisa, quais os documentos, o que pode, o que não pode. Esse General Employment, que é os trabalhos mais simples, ele não permite que você traga a sua família com você, mas você pode trazer a sua família depois. Isso significa que você precisa completar 1 ano de contrato, completou, renovou, você já entra no visto que você pode trazer sim a sua família, tá? E eles vão ter os direitos ao visto de acompanhante do residente, com direito à educação, com direito à saúde e tudo mais, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido e dado uma luz aí na cabecinha de vocês. Se ajudou, eu peço encarecidamente para você apertar no like, no botão do joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer. A gente está chegando a 70 mil inscritos. O YouTube divulga mais quando tem mais likes. E claro, tem muito conteúdo aqui no canal. São quase 700 vídeos, 10 anos já de bastante história para contar. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!